E especificamente para falarmos da criança, o assunto é aprendizagem. Você que está assistindo o programa, acompanha de perto, porque nós estamos com profissionais que trabalham nessa área. Nós estamos com a doutora Alessandra Campos, que é fonoaudióloga, a Márcia Bongiovanni, também fonoaudióloga, e o doutor Clay Britz, né, que é neuropediatra. Aliás, já os conheço todos de longa data e sei que são excelentes profissionais, por isso que os convidei para estarem conosco. Obrigada. Alessandra, conta pra gente. Além da aprendizagem, você atua também numa outra área com aquelas pessoas que têm AVCs, derrames, né? Exatamente. Eu atuo na área neurológica, né? Com pacientes que apresentam sequelas subsequentes a uma lesão neurológica. Então, popularmente chamado derrame, né? Os traumatismos cerebrais decorrentes de acidentes, de quedas importantes. E além dos adultos, né, com as crianças que muitas vezes apresentam algum distúrbio, né, neurológico e que venham a ter sequelas posteriormente à hospitalização. Vamos falar com a neuropediatra, vai falar dos problemas neurológicos na criança, né, doutor Clay? A área de atuação do neuropediatra é uma área ampla, muito grande e de grande responsabilidade hoje em dia. Com as descobertas da neurociência nos últimos 15, 20 anos, viu-se que as crianças com problema de aprendizado, e essa é uma área na qual eu procuro enfatizar meu trabalho, descobriu-se que hoje a ação do neuropediatra, inclusive não só dentro da neuropediatria, mas também da própria neurociência, é de extrema importância. Hoje não se fala mais de aprendizagem sem falar do cérebro, dos seus distúrbios e da própria fisiologia cerebral, ou seja, do funcionamento do cérebro na sua situação normal e de sua situação num estado patológico, doentio. E, obviamente, a aprendizagem, eu poderia muito bem puxar a sardinha para a minha especialidade, mas ela não pode ser encarada de forma só neurológica, de forma alguma. A ação do fonoaudiólogo, do terapeuta ocupacional, em alguns casos do fisioterapeuta, do psicomotricista, do pedagogo, do psicopedagogo e também do professor e da família é de fundamental importância. Certo. Se você não tiver um trabalho totalmente multidisciplinar, não funciona. Tem que ser visto dessa forma. E quando você atende um paciente e aí você faz o diagnóstico e você precisa encaminhar para alguns exames que vão detectar o não aprendizado, que profissional que você vai encaminhar? Em primeiro lugar, ao eu receber o paciente no meu consultório, eu primeiro faço uma abordagem ampla, faço uma anamnese, um exame físico completo. No meu caso, porque eu segui essa área, então eu faço alguns testes, vejo aí qual a competência da criança para escrever, para ler, como é a sua relação com a família em casa, o perfil, um pouco do perfil psicológico da criança e o exame físico. A partir daí eu vejo se é necessário pedir algum exame de imediato ou se é necessário, antes de qualquer coisa, encaminhar para um profissional dessa linha multidisciplinar para poder estar fazendo uma avaliação mais ampla e, a partir daí, fazer algum exame. Por exemplo, o exame que a gente pede, já que você abordou o exame, e de grandiosa importância para estar avaliando o paciente em muitos casos, não são todos, mas em uma grande parte dos casos, é o processamento auditivo cerebral central. É de importância enorme. Tem muitos pacientes que não aprendem, muitas crianças que não aprendem, porque tem um distúrbio no processamento auditivo lá dentro do cérebro. Ou seja, eles ouvem bem pelo ouvido, mas não ouvem bem pelo cérebro. Eles não entendem bem o que está sendo dito. Certo. A palavra entra,
mas chega lá, ela é processada de uma forma totalmente alterada. A criança não consegue aprender, não processa bem e começa a ir mal na escola. E a Márcia faz esse tipo de exame, né, Márcia? Isso, que é a minha especialidade. Isso, a tua especialidade que você faz e faz com muita categoria. Tá certo, doutor Clay? Concorda? Eu posso dizer pessoalmente que é de alta categoria. Eu não posso puxar a brasa pra minha sardinha, mas de qualquer forma, Estamos aqui como profissionalmente, testemunhas. como profissionalmente, doutora Alessandra, você concorda comigo? Plena. Eu posso Certeza dizer plena que disso. os exames têm sido assim de alta categoria, porque não só dão um diagnóstico fonoaudiológico, mas também explicam o exame. Tem muitos pais que chegam, inclusive, dizendo, olha, o exame, eu li algumas coisas aqui, entendi, está muito bem escrito, mas eu não entendi o diagnóstico, aí é a minha parte, né? É aí que eu entro. Como é que funciona, Márcia? O processamento auditivo central, o exame, ele fornece um diagnóstico diferencial, né? Como você mencionou, eu sou fonoaudióloga. Além de fonoaudióloga, eu sou uma audiologista, então eu curto de toda essa parte auditiva, né? O exame do processamento auditivo é um exame central que ele avalia neurofuncionalmente como é que o cérebro funciona e recebe e interpreta essas mensagens que receberam pelo ouvido. É um exame indolor, não dói, dentro da cabine acústica, com fone de ouvido, e mensagens, estímulos verbais e não verbais são apresentados ao paciente, ele tem que me responder ou oralmente ou apontar a figura correspondente. Por que são sons não verbais? São sons que fazem parte também do nosso dia a dia. Então, o cachorro latindo, a porta batendo, o sino tocando. Por incrível que pareça, tem pessoas que têm dificuldade com sons não verbais. E aí onde entra a fonoterapia, o trabalho de reabilitação nas habilidades auditivas que deram alteradas. Então, além de ser um exame que vai fornecer muitos dados para o neuropediatra que me pediu o exame, para até estar fechando melhor um diagnóstico, quanto para o fonoterapeuta e as outras áreas afins que vão estar trabalhando com essa criança, ou com o adulto também. Nós temos uma parcela até razoável grande de adultos também. Então, assim, em linhas gerais, processamento auditivo são habilidades auditivas que não são mal utilizadas ou não são utilizadas com eficiência. Que habilidades são essas? Localização é uma habilidade auditiva, reconhecimento, discriminação auditiva, atenção ao som, memória auditiva. Tem pessoas que não têm memória auditiva. Por exemplo, fulaninho vai lá no quarto, naquela segunda gaveta, pega aquele objeto lá daquele abajur, a pessoa não consegue seguir ordens. Isso é memória auditiva, uma habilidade do processamento também. Habilidade de fazer fechamento. Então, eu escutei alguma coisa aca, será que foi a faca ou foi a vaca? Pelo contexto, a gente consegue fazer uma inferência por todo o processo fonológico, semântico, pragmático que a nossa língua tem, de estar fazendo um fechamento e dependendo da situação, é isso ou é aquilo, né? Então, dependendo da habilidade no exame que a gente verifica que está alterada, é que o fonoterapeuta vai entrar, trabalhar aquelas habilidades. E, se necessário, entram outros profissionais também, como o Dr. Clay mencionou. Aí você devolve o paciente para o Dr. Clay. Sim. Que é o neuropediatra que pediu o exame. Isso. Aí o Dr. Clay vai detectar que precisa fazer um tratamento fonoterápico. Sim, e na grande maioria dos casos, se o processamento vem alterado, você precisa estar encaminhando o paciente para um tratamento fonoterápico. Às vezes não é o caso, às vezes a criança é desatenta, tem um transtorno de déficit de atenção e hiperatividade. Aí o caso não é tão fonoterápico, é um caso mais que deve ser tratado com medicação, deve ser encaminhado a uma psicóloga para uma terapia cognitivo-comportamental e deve ser orientada à escola de como proceder com essa criança no dia a dia dentro de sala de aula. Alessandra, me conta, e daí então, como é que esse paciente chega para você, também que é fonoaudióloga, com a tua especialidade nestas áreas? A maioria dos pacientes que eu atendo, geralmente eles vêm com um distúrbio articulatório, com uma dificuldade de fala, com alterações, né, no seu percurso de desenvolvimento fonético bastante alterado. E geralmente essas crianças apresentam muitas características que condizem, na maioria das vezes, com o distúrbio do processamento auditivo central. Por se tratar geralmente de crianças que vêm com um atraso, né, motor, desde o caminhar, né, do engatinhar, do andar, e aí do falar, e aí as alterações
psicomotoras, né, elas vão sendo evoluídas, né, com o passar do tempo. E aí, quando essa criança entra na escola, né, a escola, ela se alerta a família, e a família, então, ela segue em busca de um profissional especializado para que essas dificuldades, esses decréscimos possam ser amenizados. Então, a terapia fonoaudiológica, ela entra exatamente neste momento. Nós vamos estar reabilitando, conduzindo, orientando, encaminhando para os profissionais das áreas afins para que a gente possa fazer um trabalho específico exatamente nas áreas que estão debilitadas. O treinamento auditivo é uma das áreas, né, em que eu atuo. Nós temos atuado com crianças e temos tido já uma procura importante de pacientes adultos, né, em função dos resultados. E, além disso, o meu trabalho é muito voltado também para a área global. Eu trabalho dentro de um conceito chamado conceito neuroevolutivo Bobat, que resgata todo um déficit motor que a criança apresenta, e nós, o termo não seria recuperar, nós viabilizamos, né, através de estratégias motoras associadas a estratégias de fala, auditivas, né, de memorização, enfim, uma série de áreas para que a criança se desperte, né, para aquela região que esteja debilitada no exato E momento. tudo isso demora, tipo, 4, 5, 6 meses, 1 ano, como é que é? Depende a gravidade. Existem prognósticos que são a curto prazo, que em 2, 3 meses nós temos resultados extremamente satisfatórios. O que é bastante importante colocar, né, é se o DPAC, ou déficit do processamento auditivo, ele vem puro ou se ele é em decorrência de algum outro fator. E isso vai determinar o diagnóstico do neuropediatra e a reabilitação também. Então, às vezes, o problema do processamento auditivo ele é secundário a uma outra coisa maior. E aí, a reabilitação ela pode demorar um pouco mais em vista disso. Se for um problema de processamento auditivo puro, em questão de 5, 6, 8 meses é sanado com o treinamento auditivo. Mas nem sempre nós temos uma DPAC pura. Ela pode vir Ela vem associada a outros fatores. E é por isso que é extremamente importante nós temos esse suporte médico do neuropediatra, das áreas afins e do fonoterapeuta. Doutora Clay, eu quero te fazer uma pergunta checkmate agora. Entendeu? Aqui você viu que nós não combinamos nada. Eu não sou muito bom de xadrez, hein? Nós não combinamos nada. Agora eu vou te fazer a seguinte pergunta. Suponhamos que você encaminhe para fazer esse processamento, né? E o laudo, o diagnóstico, não venha a contento da deficiência daquele paciente. Altera todo o quadro. No geral... Estou te fazendo essa pergunta porque a obrigação nossa do programa é informar. Sim. E a gente tem que informar com profissionais que são respeitados na área e que são profissionais que a gente pode assinar embaixo, certo? Então, estou te fazendo essa pergunta porque tem neuropediatras e neuropediatras, fonoaudiólogas e fonoaudiólogas, mas quem faz tudo não faz nada bem feito. Sim. Concorda comigo? Sem dúvida. Então, eu gostaria de saber de você o seguinte, se a pessoa se especializou naquela área, ela vai te dar um parâmetro. E aquela que não é especializada na área, pode te devolver um paciente com um diagnóstico deturpado? Pode, obviamente. A área de aprendizado é uma área muito particular. Você lida com ansiedade, porque os pais estão querendo alguém que dê respostas rápidas, porque o ano está acabando. Nós temos aí a escola, você tem que trabalhar com a escola também, porque às vezes o ambiente da escola não está ajudando a criança a aprender também. Então você tem que estar vendo tudo isso. E o próprio indivíduo, quais são suas fraquezas, quais são seus pontos fortes, por que esse paciente não consegue evoluir bem na escola? Às vezes em casa ele é um ótimo filho. E às vezes para os pais, meu filho é inteligente. Justamente. Não sei o que ele não aprende, então, não memoriza. Todo profissional que lida com essa área tem que estar levando esses termos na sua avaliação. Inclusive o neuropediatra que, na maioria das vezes, não leva muito isso em consideração. Ele pensa
muito neurologicamente, esquece de pensar um pouquinho nas outras áreas. Assim como as outras áreas, tem que pensar na parte neurológica também. Tem que ser macro. Justamente. Acho que normalmente, assim, o paciente que vem, a gente tem Eu muito acho melhor do que encaminhamento de macro, escola, é né? multi. Multi, é. Nós temos Multi. vários encaminhamentos que vêm de escola, de outros profissionais. Assim, a gente tem tendência de... Tem tendência não. A gente tem que encaminhar para um neuropediatra porque é importante a avaliação deles, né? É isso mesmo, para fechar o diagnóstico e aí tá montando o grupo para estar tratando dessa criança. Muitas vezes o paciente tem um problema psicológico grave, decorrente de algum acontecimento dentro de casa ou na escola, e nem eu estou detectando, eu preciso mandar para um psicólogo para estar dissecando isso melhor. Eu já peguei casos de crianças que foram agredidas na escola por professor e que isso foi visto somente por psicóloga. A partir daí, a psicóloga fez vários tratamentos para tentar sanar um pouco desse trauma, orientou a família a mudar de escola, algumas atitudes um pouquinho mais profundas, e a criança melhorou. Não era nenhum problema neurológico, não era nenhum problema fonoaudiológico, eram problemas puramente psicopedagógicos. Olha, o assunto é extenso, vocês vão ter que voltar mais vezes, porque já deram um sinal pra gente que o nosso tempo está esgotado. E eu sei que vocês estão morrendo de vontade de saborear o sushi preparado pelo Koala Videokê, o Marcelo. Vocês gostam? Opa, Opa, você viu só? Sérgio Onishi, opa! Estamos prontos aí, pode vir. Quente que estou fervendo. Márcia, você leva um kit Itamaraty. obrigada. O Clay e a doutora Alessandra levam Copacol para casa, prepara lá em casa. Obrigada. Mas come o sashimi agora e o sushi também. Ok. Tá bom? Vamos sim. Bom, Robson Alcante, e daí? Como é que tá?